Educação é prioridade para boa parte das famílias. Pesquisas apontam que 70% dos pais acreditam que pagar pelo ensino é o melhor investimento que podem fazer para a próxima geração. Mas as administrações municipais parecem não enxergar dessa maneira. Na região, cidades estão cortando gastos com o setor, a começar pelo transporte de alunos. Os brasileiros gastam em média 75 bilhões de reais por ano com educação. A última pesquisa do orçamento familiar feita pelo IBGE ainda aponta que os gastos com o ensino são prioridade. 70% dos pais acreditam que pagar por conhecimento é o melhor negócio. Na contramão dessa pesquisa está o poder público, que decidiu enxugar as despesas por conta da crise econômica. O setor foi um dos mais afetados, a começar pelo transporte de alunos. Várias cidades da região estão transferindo os custos para os universitários. O problema é justamente quando, em tempos de crise, em que o poder público se vê numa situação financeiramente difícil e, ao mesmo tempo, a população também está numa situação financeiramente difícil, só que o poder público tem a vantagem de poder retirar mais do cidadão para ver as suas contas em dia. Em Salles Oliveira, a promessa de campanha feita pelo prefeito Fábio Gratton de manter a gratuidade na locomoção de cerca de 300 alunos deixou de ser cumprida sob o argumento de que não há recursos. Em Orlândia, quem depende do ônibus para chegar à faculdade também está tendo que arcar com o preço da passagem. A cobrança gerou inúmeras reclamações e até ações na justiça. A prefeita Flávia Gomes responde por improbidade administrativa. Disso, então, veio uma sentença condenatória, onde a juíza entendeu que a prefeita municipal da cidade de Orlândia, a doutora Flávia Mendes Gomes, seria e foi condenada efetivamente à perca de seus direitos políticos pelo prazo de 3 anos, mais uma multa de 3 salários referentes aos seus recebimentos, aos seus vencimentos de prefeita municipal. Universitários de Luiz Antônio que estudam em outras cidades também estão preocupados com a possibilidade da suspensão do auxílio transporte. Eles alegam que não vão conseguir arcar com todos os custos. Cada aluno já paga R$ 50 por mês ao município, mas a prefeitura tem atrasado o repasse à empresa que realiza as viagens. A dívida do governo municipal com a Crispitur passa de R$ 500 mil. É uma falta de respeito com a gente, né? Porque a gente fica nesse clima de instabilidade, a gente não sabe até quando vai ter ônibus, quando vai parar, quando não vai, porque eles não informam a gente sobre o assunto. A falta de ônibus escolares para os estudantes do ensino superior causou protesto em Américo Brasiliense, na região de Araraquara, no início deste ano. Uma lei municipal garante a gratuidade. Mas, mesmo assim, a prefeitura suspendeu o transporte também por falta de verbas. Uma liminar concedida pela Justiça é que mantém o serviço, mas para 2016 há incertezas, já que o orçamento municipal não apresenta detalhadamente os investimentos para quem cursa graduação ou técnico fora da cidade. Em relação a 2015, aquilo que está sendo orçado, o valor ele é um pouco inferior. Também questionei, e a justificativa do Executivo é que esse ano, por algumas economias que foram feitas, está se gastando menos com o transporte. Na verdade, nós estamos agora numa fase em que estão prestando vestibular, fazendo as inscrições para entrarem na faculdade no ano que vem, e os estudantes já se programam de entrar numa faculdade contando que o município vai fornecer o transporte. Na região de Franca, são os acadêmicos de Batatais que vivem esse mesmo impasse. Sem dinheiro, a prefeitura quer reduzir o gasto de quase R$ 1,5 milhão por ano com o transporte estudantil e analisa fornecer auxílio apenas para os jovens de baixa renda. No município, quem precisa se deslocar para estudar em outras cidades paga por mês R$ 150. E no ano que vem o desembolso pode ser maior se o projeto for aprovado na Câmara. É muito importante esse projeto ser bem estudado, não é uma questão só de economia para a administração, é uma questão de educação e educação tem que ter investimento. Então é de extrema importância a responsabilidade, o acompanhamento de todos os estudantes, porque esse benefício atinge a cada um, o nosso aqui na Câmara, uma atenção dobrada para a gente investir, para a gente garantir e não sair na contramão do restante do Brasil que tem investido na educação. Ribeirão Preto
Preto é a grande responsável por absorver boa parte desses universitários. Estima-se que 30 mil estejam matriculados em faculdades do município e mais de 60% vêm de outras cidades. Ruim é para quem precisa sair daqui para estudar fora e tem que bancar um transporte nada barato. A Câmara até tentou criar um projeto de lei para fornecer desconto de 50% para esses usuários de ônibus. Mas a medida, considerada inconstitucional, nem passou por votação. Foi barrada na Comissão de Justiça. Considerada polo da educação, São Carlos possui 3 universidades, 2 delas públicas. Mas os estudantes que precisam se deslocar para outros municípios também sofrem sem um programa de assistência ao ensino. Marília teve que contar moedas para conseguir pagar pelo transporte. Foram 4 anos viajando sem nenhum benefício. Pesa bastante, porque a gente não tem só gasto do transporte, a gente tem alimentação e nem sempre a gente não vai lá só para a universidade no período noturno. Às vezes a gente tinha que fazer umas aulas extracurriculares, então a gente tinha que tirar também do bolso. Então pesa assim no orçamento e se a prefeitura ou o governo puder ajudar, facilita para o estudante, né? Ximene Osório para o Jornal da Clube. No caso de Orlândia, o Tribunal de Justiça aceitou o recurso da prefeita Flávia Gomes e julgou improcedente a ação de improbidade administrativa. A chefe do Executivo informou que não pode ser irresponsável em comprometer a saúde financeira do município ao continuar dando gratuidade no transporte de estudantes. O prefeito Fábio Graton de Salles Oliveira já havia informado que a prefeitura passa por um momento financeiro delicado e por isso instituiu a cobrança, mas a questão ainda está na Justiça. Já o prefeito de Luiz Antônio Dorizete de Almeida garantiu que vai oferecer o transporte até dezembro. A Prefeitura de São Carlos não quis comentar o assunto e o Executivo de Batatais disse em nota que o projeto apresentado na Câmara tem o objetivo de disciplinar o subsídio e que as mudanças valerão apenas para novos usuários. A Prefeitura de Américo Brasilense garantiu que em 2016 o transporte gratuito continua.